Eu confesso que esse nome ainda apóstolo para mim está sendo novo. Eu estava com o apóstolo Eduardo, está lá em casa, e hoje os nossos pastores estavam conosco e ele falava assim, apóstolo. Aí eu sempre esperava o apóstolo Eduardo responder. Ele, não, estou falando com o senhor. Ah, comigo? Tá bom. Queridos, estou muito feliz de estar aqui. Tenho ouvido e acompanhado também um pouco pelas redes sociais o que Deus está fazendo aqui nesses dias. Tem sido um divisor de águas, e como o Christian falou, ainda não terminou. E eu creio que até, eu acho umas 9h30, não sei o horário que está terminando aqui, Deus ainda vai fazer muitas coisas neste lugar, na sua vida, e vai fazer a partir de amanhã, através da sua vida, de tudo que você recebeu nesses dias aqui, nesta conferência, movidos pela eternidade. Você crê? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Eu quero até pedir perdão ao pessoal da mídia, que eu tinha dado um texto base, mas eu só investi, tá? Só investi, depois eu leio Mateus. Mas primeiro, Lucas capítulo 10, 19 e 20, por favor. Lucas capítulo 10. Trago um abraço da minha esposa e o carinho da nossa igreja, a essa igreja, que claro que nós temos essa igreja como... ainda que seja outro ministério, mas nós temos essa igreja como uma igreja mãe. Nossos pais espirituais, nossos pastores, pastor Daniel e pastora Dalila, que tem sempre cuidado de nós há mais de 5 anos, cuidado com muito amor, com muito carinho da gente, zelado por nós, falado muito sim, mas também falado os nãos necessários para a gente estar até aqui. Louvo a Deus pela vida deles dois e também pela a igreja, ao qual eles pastoreiam, essa igreja linda, que eu sempre me emociono quando estou aqui com vocês, porque vocês é um povo, é uma geração do avivamento. Amém? Lucas capítulo 10, 19 e 20 diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos ou demônios, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus, ou como está em outras versões, no livro da vida. Pai, nós te louvamos nesta tarde pela tua presença aqui gloriosa. Te louvamos, ó Deus, pois o Senhor está nos movendo para a eternidade. Nós não queremos estar aqui apenas por estar. Nós não estamos nesse tempo, nessa geração, apenas para cumprir uma agenda, para cumprir, ó Deus, um propósito. Não somente isso, mas nós estamos aqui porque nós somos movidos pela eternidade. Queremos estar contigo em toda a eternidade, pois não adiantaria nada ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma. Não adiantaria nada ganhar o mundo inteiro e não estar na eternidade contigo. Ó Deus, obrigado por este momento. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não tenho dúvida que você já foi bastante ministrado de sábado para cá, através da vida da pastora Dalila, através da vida do apóstolo Eduardo, da vida do apóstolo Mahatma, do apóstolo Olavo, que esteve aqui ontem também, os dois, não é isso? E eu creio que Deus vai falar com você também através desta palavra, como também o pastor Jean, que está vindo aí depois, vai estar ministrando para fechar aí essa conferência no terceiro céu, que eu creio que é o que vai estar acontecendo aqui nesse dia. Amém? Queridos, quando eu converti, eu acho que muitos de vocês também, quando novos convertidos, tinham algumas dúvidas com relação a alguns acontecidos dentro de igreja, alguns fatos, alguns testemunhos, alguns comportamentos. Uma coisa que me chamava bastante a atenção, me deixava bastante confuso, era
pessoas que a gente ouvia que não tinha tanto compromisso com Deus, homens que se diziam pastor, pregador, apóstolos, profetas, que não tinham tanto compromisso com Deus, mas quando pegava o microfone, quando pregava a palavra de Deus, acontecia coisas extraordinárias, milagres aconteciam, sinais eram vistos dentro das igrejas, faziam um apelo, multidões entregavam a vida para Jesus. Mas quando saíam da igreja, desciam do altar e saíam da igreja, a gente ouvia alguns maus testemunhos, alguns maus comportamentos, e aquilo me deixava completamente confuso. E eu me perguntava, e às vezes perguntava para outros líderes, para até pastores, por que isso acontecia? O que levava? Será que não era realmente verdade o que as pessoas falavam mal de alguns pregadores, de alguns pastores? Porque quando eles pregavam, acontecia um mover de Deus, vidas pessoas entregavam suas vidas para Jesus, pessoas eram curadas na igreja, mas eu mesmo sabia que aquelas pessoas davam mau testemunho, mas eu mesmo não podia falar nada por causa de um sistema, por causa de algo que não cabia eu me meter, e eu não entendia. Eu não sei se alguns de vocês já pararam para pensar sobre isso. Eu não sei se alguns de vocês já entraram nessas dúvidas, nesses questionamentos, porque se a pessoa, o pregador não dava testemunho, e por que Deus operava através deles? O máximo que eu conseguia era a seguinte frase, a seguinte palavra, a seguinte resposta: é porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Eu não sei se você teve as mesmas dúvidas que eu, os mesmos questionamentos e as mesmas perguntas, e talvez as mesmas respostas que eu tive. Passando-se o tempo, conhecendo mais Deus, se aprofundando mais na palavra e vivenciando algo mais profundo com Deus, eu passei a identificar, a perceber que a diferença estava de tudo isso, a diferença estava entre falar de e falar com. Falar de Deus, eu atraio completamente o poder de Deus para o ambiente. Quando eu falo de Deus, quando eu falo de Jesus, eu atraio o poder. Mas quando eu falo com Deus, eu atraio a presença dele. Eu quero ministrar nessa tarde com um tema: presença versus poder. É algo que precisa ser identificado dentro da igreja, não somente dentro da igreja, mas dentro de nossas células, não somente dentro de nossas células, mas também dentro de nossos ministérios, de nossa vida e no nosso dia a dia. É saber diferenciar o poder da presença de Deus, ou a presença de Deus do poder. Eu não sou contra o poder, claro que não. Todos nós gostamos de nos mover no poder de Deus. E o que é o poder de Deus? O poder de Deus simplesmente é a unção. O poder de Deus é sinais. O poder de Deus é milagres. O poder de Deus é maravilhas. Então tudo isso é importante, ou melhor, mais do que importante dentro de uma igreja. O poder de Deus, ele é o resultado da unção, ele é o resultado de sinais, ele é o resultado de milagres, ele é o resultado de maravilhas que acontece no corpo de Cristo. É importante, muito importante. Só que nós temos que entender que o poder de Deus, ele jamais vai substituir a presença de Deus. O que nós precisamos entender é que o poder de Deus, ele jamais vai te levar à presença de Deus. Agora, a presença de Deus vai te levar a manifestar o poder de Deus no corpo de Cristo, dentro da igreja. É isso que nós precisamos entender. Em Mateus capítulo de número 7, a partir do verso 21, existe um tema, um texto muito polêmico por muitos crentes, que alguns ainda não conseguem compreender, perguntam, se questionam, talvez em suas orações perguntam a Deus como isso pode acontecer. Olha o que diz aqui: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, este está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eu acho que tudo o que eu falei aqui anteriormente a esse texto explica exatamente, com esse texto fecha a questão, que quando naquele dia, no dia do juízo final, no dia da eternidade, é o tema dessa conferência, movidos pela eternidade, nós vamos prestar conta com Deus, nós vamos prestar conta de nossos atos, nós vamos estar diante do Senhor, e ali nós vamos apresentar nossas obras, sejam más, sejam boas, diante do Senhor, e nós talvez vamos ser colocados em uma balança, não sei, para sermos julgados. Como diz John Bevere, nós vamos estar diante de uma grande tela, que vai estar mostrando a nossa vida, não pelo ângulo que nós achamos que fizemos, mas pelo outro ângulo que só Deus enxergou. E ali nós vamos, exatamente, Deus vai falar isso para nós. Se nós nos movemos a vida toda na igreja, durante aqui a vida na terra, nós vamos achar que somos atraídos pela presença de Deus, pela glória de Deus, pela salvação, pelo poder. E é nesse tempo que o Senhor irá falar isso, irá falar exatamente o que Ele mesmo mencionou aqui em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Talvez alguns vão falar: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu curei enfermos. E o Senhor irá olhar não para mim nem para você, mas para algumas pessoas que não se movem na presença, mas só quer se mover no poder, nas maravilhas, nos sinais. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Queridos, nós trabalhamos com célula, nós trabalhamos com discipulado, assim como vocês também, mas eu tenho falado isso para a igreja. Não é a quantidade de célula que um líder vai ter, não é a quantidade de discípulo que ele vai gerar, não é a quantidade de filhos espirituais que vai garantir o nome dele escrito nos céus. Mas o que vai garantir o nome dele escrito no livro da vida é exatamente uma vida de intimidade com Deus, é uma vida na presença de Deus. E o Senhor Jesus em Mateus 6,6 ensina isso claramente: entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, para que o Pai te recompense publicamente. Eu acho que nós como cristãos precisamos investir mais tempo na presença de Deus. Eu acho que nós como cristãos deveríamos deixar de lado um pouco mais o poder e nos atrairmos para a presença gloriosa do Senhor, investir mais tempo com lágrimas, com choro na presença dele, dobrar os nossos joelhos, sem importar a hora de terminar a oração, a hora de terminar o devocional, mas nos gastar completamente na presença dele, porque é na presença de Deus que o nosso nome vai estar garantido no livro dos céus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Interessante, querido, que no decorrer da história da Bíblia Sagrada e até os nossos dias, a gente vai identificar algumas pessoas ou muitas pessoas que não se movem na presença, mas querem se mover no poder de Deus. Porque o poder te deixa com popularidade, o poder te mostra nas redes sociais, o poder às vezes ele te levanta, te puxa para cima. Mas deixa eu falar uma coisa: só a presença de Deus te puxa para a eternidade. Só a presença de Deus te puxa para os braços dele. E não adianta nada a gente ser famoso nas redes sociais, ser famoso no Brasil, no mundo inteiro, se a gente não ser conhecido do Pai. Foi isso que Jesus falou: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu quero falar aqui rapidinho. Teria muitos homens, muitas mulheres, muitos personagens bíblicos para a gente mencionar como exemplo, mas eu quero falar aqui pelo menos de 2 homens. Um homem que a Bíblia fala lá em Êxodo capítulo 3, que ele estava apacentando as ovelhas, o rebanho de seu sogro, e um belo dia ele é surpreendido por uma sarça que estava em chama, mas ela não era consumida. E a Bíblia diz que quando ele se vira para olhar aquele acontecido, ele ouve uma voz que brada dizendo: Moisés, Moisés, não vem para cá, não olha para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. A Bíblia fala que Moisés levanta o braço, cobre o rosto. Era o próprio Deus, era a própria presença de Deus manifesta através do fogo naquela sarça, dizendo para Moisés: eu ouvi
Primeiro ele disse: eu vi a aflição do meu povo e ouvi o clamor dos filhos de Israel e desci para libertar o meu povo do cativeiro. Agora desce ao Egito e liberta os meus filhos. Moisés disse: não, Senhor, eu não posso, porque o rei do Egito procura a minha vida, procura tirar a minha vida. E Deus fala para ele: não, Moisés, quem procurava tirar a tua vida já não vive mais, já está morto. E Moisés ainda argumenta com Deus, Moisés ainda questiona com Deus que não era o escolhido, que não era ele. Mas até que Moisés entende que Deus estava falando com ele. No capítulo 3, no verso 20 diz assim: porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas... Todo o quê? Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas. Quantas maravilhas Deus usou para tirar o povo do Egito? Quantas maravilhas? Deixa eu melhorar aqui a pergunta. Quantas pragas Deus usou para tirar o povo do Egito? Quantas pragas? Aí você sabe. Interessante que o texto aqui do capítulo 3, verso 20, está dizendo que eu irei ferir o Egito com as minhas maravilhas. Ou seja, eu irei ferir o Egito com o meu poder. Por que maravilhas? Porque para o povo hebreu era maravilhas. Agora para o povo egípcio era praga. Assim como Deus diz assim: eis que eu envio o profeta Elias antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Por que grande e terrível? Grande para quem vai ser chamado pelo nome, que é a igreja, e terrível para quem vai passar por um julgamento. Então Deus está falando aqui para Moisés: eu ferirei o Egito com as minhas maravilhas, com o meu poder. A Bíblia diz que Moisés é encorajado pelo próprio Deus, encontra-se com o irmão no deserto, e ali Moisés começa a anunciar o que Deus mandou ele fazer. O povo cai na graça de Moisés. Moisés é levado até o faraó, e Moisés fala para o faraó: deixa o meu povo ir ao deserto a caminho de 3 dias, para que sirva, ou para que cultue, ou para que adore o Senhor no deserto. A Bíblia diz que faraó não deixa, porque Deus endurece o coração de faraó, e por causa disso Deus envia a primeira maravilha, o primeiro poder, a primeira praga, que é tocar as águas com sangue, transformar a água em sangue. A Bíblia diz que faraó se quebranta, ele se arrepende, manda chamar Moisés, e aí vai aquele processo todo que eu não quero perder tempo aqui, que você conhece essa história. E a Bíblia diz que depois da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, faraó deixa o povo ir. Agora eu pergunto para você: o que foi que fez o povo ser liberto do Egito? As maravilhas de Deus, o poder de Deus, sim ou não? Cada praga era exatamente Deus humilhando os deuses do Egito. Agora, por que Deus fez isso? Porque Deus não queria que o povo saísse do Egito adorando outros deuses. Porque durante 430 anos o povo passou a cultuar também, não somente o Deus de Israel, mas o Deus também dos egípcios. E Deus não queria que o povo fosse ao deserto, que o povo saísse não somente liberto fisicamente, mas que o povo também saísse liberto mentalmente. Existem muitos crentes que saem do mundo, mas o mundo continua na sua mente. Tem muito crente que sai da velha vida, mas hora para outra dá vontade de voltar para o Egito, dá vontade de ir para o mundo. Porque assim como os hebreus foram libertos fisicamente, mas a maioria deles estavam cativos mentalmente. E que Deus usou as pragas. Deus usou 10 pragas. E aí quando o povo está saindo do Egito, a Bíblia diz que aparece uma coluna de nuvem para guiar o seu povo. E a coluna leva o povo diante do Mar Vermelho. De um lado está um monte, do outro monte. E atrás vinha Faraó e seu exército. E o que fazer?
que fazer. O povo desespera, o povo começa a murmurar, chega para Moisés e diz: Moisés, não tinha sepultura no Egito para morrermos aqui nesse deserto? Mais uma vez Deus fala para Moisés: fala para o povo marchar. O que é isso? Era marchar como um soldado? Não, era enrolar as lonas, arrancar as estacas que já estavam acampando ali na beira do Mar Vermelho e dar continuidade. Moisés sobe em uma certa altura e a Bíblia diz que Deus manda Moisés estender a mão e vem um vento do Oriente e abre o mar. Mais uma vez Deus está demonstrando o seu poder diante do povo de Israel. E a Bíblia diz que o povo passa em terra seca. E quando os egípcios vão passando, Deus manda Moisés estender mais uma vez a mão, as águas se fecham e o povo morre. Deus não somente humilhou os deuses do Egito, mas Deus humilhou com o seu poder o exército mais poderoso do mundo na época. Quando o povo sai, entra agora no deserto, a Bíblia diz que eles caminham durante 3 dias até sentirem sede. E quando eles têm sede, eles vão falar para Moisés e eles vão atrás de água. Eles encontram a água, só que a água era amarga, as águas de Mara. O povo mais uma vez murmura, Moisés fala com Deus, Deus manda Moisés pegar um pedaço de pau, jogar na água, a água fica doce, eles bebem. Logo depois, o povo começa a reclamar que está com fome. Moisés vai orar, Deus manda pão do céu. O povo reclama porque queria carne, sentia saudade de comer as cebolas, os alhos do Egito. Moisés ora e Deus mais uma vez manifesta o seu poder mandando codorniz. O povo tem sede, o povo murmura, fala com Deus, fala com Moisés, Moisés fala com Deus, e Deus usa o seu poder, faz com que Moisés fale a rocha, toque na rocha e saia água da rocha. Tudo isso no deserto durante 40 anos foi o poder de Deus. Esse tempo todo o povo estava sendo atraído pelo poder de Deus. No capítulo de número 20 de Êxodo, no capítulo de número 19, olha que coisa interessante, verso 4. Deus fala assim para Moisés: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asa de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6: vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Sabe o que era que Deus estava falando aqui através de Moisés? Vocês sabem que eu tirei vocês do Egito com minha mão forte, como asa de águia, com o meu poder, com os meus sinais, com as minhas maravilhas. O povo até aqui foi atraído pelo meu poder, mas agora eu quero que o povo me conheça. Chegou um tempo, Moisés, que não dá mais para se relacionar através do poder. Eu quero me relacionar ao meu povo, eles precisam me conhecer e conhecer a minha presença. E é quando Deus fala para Moisés, Moisés fala para o povo: se consagrar durante 3 dias, lavar suas vestes, porque no 3º dia Deus ia descer e ia falar com o povo. Na verdade, Deus vinha para habitar com o povo, para morar dentro do povo. O plano original de Deus, querido, não era morar num tabernáculo, não era, o tabernáculo foi uma segunda opção. O plano original de Deus era quando tirar o povo do Egito e morar no meio do seu povo, dentro do seu povo. Olha o que diz aqui, quando no dia seguinte, no 3º dia, olha o que diz aqui, quando Deus começa, o povo acorda com as trombetas tocando, relampeando, trovejando. Quem aqui tem medo de relâmpago e trovão? Ah, querido, quando é no tempo de inverno, que dá aqueles relâmpagos bem grandes, aqueles trovão, eu me sinto um super-herói na minha casa. Porque mulher, menino, tudo pula em cima da cama e me agarra e fica, eu me sinto super-herói. Agora imagine os trovões e relâmpagos provocados pela presença de Deus, como é.
A Bíblia diz que o monte fumegava. Olha o que diz aqui o verso 18: todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs de longe. Porque as pessoas estão acostumadas com o poder, as pessoas estão sendo atraídas pelo poder, mas quando a presença de Deus chega, o povo tem medo, o povo quer recuar. Queridos, não tem nada melhor nesse mundo, nessa vida, do que viver na presença de Deus. É quando você entra no teu quarto e começa a orar, tem hora que você não sabe se chora, se ri, tem hora que você está babando, tem hora que você rola em cima da baba. Isso é bom, não tem nada mais prazeroso. Isso vale muito mais do que 20 células, do que 100 células. Isso vale muito mais do que viajar. Isso vale muito mais de qualquer dinheiro no mundo, a presença de Deus. Quando Deus fala, o povo recua, o povo não quer. Olha o que diz aqui: e disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não Deus conosco, para que não morramos. O povo não queria Deus, o povo queria o poder. O povo não queria a presença, o povo queria o poder, o povo queria um líder. Sabe o que é que me deixa triste? Que até hoje o povo continua sem querer Deus. O povo quer um discipulador, o povo quer um pastor, o povo quer um mentor, o povo quer um coach, mas não quer a presença de Deus. Não quer o que tem. Hoje em dia um discipulador, ele paga um preço alto para ir buscar o discípulo, para trazer para a igreja, para levar para a célula. Um líder, ele tem que fazer uma célula pelo menos uma por mês, uma célula temática para atrair as pessoas para a célula dele. O que é isso? É atraído o poder. As pessoas não querem um compromisso com Deus, estão querendo um compromisso com o discipulador, com o pastor. E se o pastor não falar com aquela ovelha, às vezes vai embora. Não, porque ali ninguém fala comigo. Eu chego ali, eu me sento, ninguém vem falar comigo. Querido, ei, não queira ser movido pelo poder. Queira ser movido a andar na presença de Deus. Ainda que o teu pastor, que o teu líder, que o teu discipulador, ele não está olhando para você, ele não te viu, porque tem muita coisa, tem muito trabalho aí. O Deus Todo-Poderoso, ele está te vendo, ele é contigo. Ainda que você chega na igreja e ninguém fala com você, mas quando chegar na sua casa, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, que o Pai vai te recompensar publicamente. Pelo amor de Deus, não troca a presença de Deus pelo poder. Fala, não, Moisés, não fala Deus conosco, mas fala tu e ouviremos. Sabe o que era que o povo estava falando? Porque Deus queria vir morar dentro do povo. Deixa eu fazer, quem aqui tem o Espírito Santo? Todo mundo tem o Espírito Santo. Porque existe uma diferença entre ter e ser cheio, sim ou não? Essa garrafa não está cheia, mas ela tem água, sim ou não? A coisa é você ter, porque quando você tomou a decisão por Jesus, não foi por causa do pastor, do pregador, não foi por causa do ambiente, foi por causa do Espírito. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então quando eu tomei a decisão por Jesus de entregar minha vida para Ele, foi porque o Espírito Santo me convenceu. Sabe aonde? Num forró do sítio, cheirando cocaína e bebendo uísque. Foi Ele que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, do que eu estava fazendo. Então eu recebi o Espírito Santo dentro de um forró. Se escandalize quem quiser, mas dentro de um forró, cheirando cocaína, tendo overdose. Agora todos os dias eu luto, eu me jogo na presença dele, para não somente ter ele, mas para mim ser cheio dele, cheio do Espírito Santo. Não se conforme com a presença dele, queira cada dia mais. E o povo disse assim: não, então se nós temos o Espírito Santo, quando a gente vai andando e vê uma mulher bonita que não é a sua, aí a tua carne, a tua alma vai querer olhar. Aí o Espírito Santo, que testifica o teu espírito, diz assim: filho, não olha para ela, porque não é sua, a sua está em casa. Ele te dá uma opção: não olha. Aí você vai e olha. Mas ele falou dentro de você, sim ou não?
Quando você vai querer mentir, o Espírito Santo que está dentro de você diz assim: filho, não minta, porque é pecado. Mentir é dar paternidade ao diabo. Aí quando você mente, porque você quer, mas o Espírito Santo, ele falou. E toda vida que nós desobedecemos o Espírito Santo, nós pecamos. Era isso que Deus não queria, só economizar dinheiro para não comprar sapato, porque a Bíblia diz que o sapato crescia com o pé dos meninos, as roupas não envelheciam, o povo queria só o poder, o povo não queria a presença de Deus. Moisés, fala tu conosco, porque se tiver de morrer aqui alguém aqui, morre o pastor. Não, Moisés, não fala Deus conosco para que não que ouviremos. Fala tu conosco que ouviremos, não fala Deus conosco para que não morramos. Em outras palavras, estava dizendo: se tiver alguém que morrer aqui, morre o pastor, morre o líder. Quem está me entendendo? Que morre o meu discipulador. E tem muito discipulador morrendo, querido. Lá na igreja, eu acho que aqui também, a gente só discipula de líder de célula para cima agora. Quem não quer ser discipulado, ninguém discipula mais. Porque a gente já identificou, o que cansa mais não é o discípulo que quer, é o discípulo que não quer, que vive fugindo. Porque quem quer alguma coisa está na presença de Deus, querido. Quem não quer, só quer o poder, só quer as marotas. A igreja está igual um peão, está no xereguedé, no xiliguiliguilé, mas depois está na prostituição, está na pornografia. O texto continua dizendo: disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se achegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Em outras palavras, Deus estava falando: vocês são testemunhas que desde o céu eu queria estar com vocês. Eu queria que vocês estivessem na minha presença. Eu queria que vocês não só fossem atraídos pelo meu poder, mas pela minha presença. Moisés, deixa o povo aí, sobe para o monte. Vem para cá. Moisés subiu. 40 dias Moisés ficou no monte. Deus escreveu a lei na tábua, porque Deus queria colocar a lei dentro de nós. E aí Deus escreve na tábua. Só que quando Deus está escrevendo, conversando com Moisés, Deus fala assim para Moisés: Moisés, desce depressa, porque no capítulo 3 Deus diz assim: eu vi a aflição e ouvi o clamor do meu povo. Agora no capítulo de número 32, Deus fala assim: Moisés, desce depressa, porque o teu povo se desviou dos meus caminhos, pois é um povo de dura serviço, é um povo teimoso, um povo idólatra. Sabe por quê? Porque Moisés, o povo trocou Deus por Moisés, no capítulo 20. Agora, no capítulo 32, o povo troca Moisés pelo bezerro de ouro. Porque quando a gente quer somente o poder de Deus, a gente vai adorar o primeiro bezerro que aparecer. Moisés desce depressa porque o povo é de dura serviço, é teimoso. Deus já não queria mais nem saber daquele povo. É o teu povo. Moisés desce. Quando desce, encontra ali o bezerro. Moisés destrói aquele bezerro, derrete aquele bezerro no fogo, bota na água e faz o povo beber idolatria. Eu chamo Moisés de novo. No capítulo de número 32, Deus fala assim para Moisés: Moisés, eu vou acabar com todos eles. O povo não quer a minha presença, Moisés. O povo só quer o meu poder. Eu vou fazer uma nação, um povo agora que tem mente através da sua vida. Eu vou matar todo mundo e fazer de ti uma nova nação. Deus falando para Moisés. Claro que Deus estava testando o coração paterno de Moisés. E Moisés disse: não, Senhor, não faça isso.
O que vão pensar os egípcios que o Senhor tirou eles de lá com o braço forte para espalhar seus corpos no deserto? O que vão falar as outras nações? Te arrepende, Deus, aceita Jesus. Mais ou menos isso que Moisés estava fazendo. E Deus, Moisés, tem razão. Tá certo. Mas faz o seguinte: pega o teu povo e some da minha presença. Capítulo 33. Moisés diz assim: Moisés disse ao Senhor, verso 12: eis que me diz, faz subir a este povo, porém não me faz saber a quem has de enviar contigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que achaste graça aos teus olhos. Atenta que esta nação é o teu povo. E disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Deus fala para Moisés, olha, some daqui, eu não vou com vocês, eu vou enviar um anjo. E Moisés disse, não, anjo não. Eu não saio, nós não vamos sair daqui. Deus falava num singular e Moisés falava no plural. Porque quem é atraído pelo poder, só conjuga o verbo na primeira pessoa. Mas quem é atraído pela presença, sempre vai conjugar na terceira pessoa em diante. Quando Deus falava assim, eu não vou com você, Moisés diz assim, se o Senhor não for conosco. Deus falava assim, eu não vou com você, se o Senhor não for com a gente. Porque quem está na presença de Deus, quer colocar todo mundo na presença de Deus. Agora quem quer só o poder, quer só aparecer. Só isso, simples de entender. E Deus falou assim, eu vou enviar um anjo com você, Moisés. Ele disse, se a tua presença não for conosco, nós não sairemos daqui. Sabe por quê, querido? Porque sem a presença de Deus não dá para ir a lugar algum. Sem a presença de Deus a gente vai cansar. Sem a presença de Deus a gente vai ficar fadigado. Sem a presença de Deus a gente vai desistir de tudo. A gente entrega discípulo, entrega célula, a gente entrega igreja, a gente vai embora, a gente vai atrás de emprego. Sem a presença de Deus não dá. E Deus, tá bom, a minha presença vai com você. Aí Moisés fala assim, não, se a tua presença não for conosco. Como? Deus acabou de falar, a minha presença. Porque se você olhar no original, quando Deus fala assim, tá bom, a minha presença vai com vocês, ele estava dizendo, a minha Shekinah vai com você. A minha glória, os meus sinais, as minhas maravilhas, os meus milagres. Moisés disse, não, eu não quero só isso, eu quero a tua presença. No original está, eu quero o teu cabode, eu quero o peso da tua glória, eu quero a tua presença comigo, Senhor. Se a tua presença não for conosco, nós não sairemos daqui. Sabe aquele menino que birra, não quero, não vou e não como? Era Moisés. E Deus, tá bom, Moisés, minha presença, o meu cabode vai com vocês. Senhor, um detalhe, teria como eu te conhecer? Porque todo mundo que quer andar na presença de Deus quer conhecer a Deus, sim ou não, igreja? E Deus falou a Moisés, homem nenhum pode ver minha face e viver. Moisés, não importa, eu quero ver tua face. É melhor morrer vendo a Deus do que viver sem estar na presença dEle. Deus falou assim, Moisés, está vendo ali aquela fenda, aquela rocha? Ali há uma fenda. Fenda fala de quê? De espaço. Espaço fala de tempo. Tempo é presente, passado e futuro. Isso é o Cronos.
Mas para Deus, o tempo de Deus é o Kairos. Tempo passado, presente, passado e futuro está envolvido num pacote só. Deus fala assim: está vendo aquela fenda, está vendo aquele espaço, está vendo aquele tempo, passa por lá, eu vou colocar minha mão no teu rosto e tu vai me ver. Quando Moisés ele vai para a fenda, que Deus coloca a mão no rosto, Moisés entra no tempo de Deus, não mais no dele, agora no tempo, porque Moisés queria ver a face de Deus. Eu pergunto para você: quem acha que Moisés viu Deus? Quem acha que Moisés viu a face de Deus, o rosto de Deus? Quem? Estava lá Jesus um dia com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e aí ele estava perto do Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, e aí ele sobe o monte. Quando chega lá, a Bíblia diz que o corpo de Jesus começa a brilhar, começa a ficar glorificado, ele começa a flutuar, e aí aparecem mais 2 homens, um deles era Elias. Quem era o outro? Moisés viu ou não viu a face de Deus? Quem anda na presença de Deus só vai parar enquanto vê a face dele. Queridos, a Bíblia fala de um outro homem chamado Saul, que andava com as ovelhas, a jumenta de seu pai perdida atrás da jumenta. E um dia ele sai com um dos moços atrás da jumenta dos seus pais. Seu pai quis. E aí o moço fala assim: ó, tem um vidente aqui que pode nos dar um direcionamento. Só que a Bíblia falava que o povo de Israel estava pedindo um rei. E quem escolheu Saul como rei? O povo ou Deus? O povo ou Deus? Deus escolheu Saul a rei. O povo pediu um rei. Deus indicou Saul. A Bíblia fala. Porque Saul vai atrás das jumentas e Deus manda Samuel ungir Saul a rei sobre Israel. E Saul diz assim: olha, quando você sair daqui, você vai encontrar 3 homens que estão descendo, subindo ao monte, estão trazendo isso, tal, e você vai profetizar com eles. E assim aconteceu. Saul profetizou, as pessoas ficaram admiradas. Saul, filho de Quis, está também entre os profetas. A Bíblia fala, querido, que Saul estava escondido de trás das bagagens, quando Samuel foi apresentado diante de todo Israel, falando que era o rei ao qual Deus tinha indicado, porque o povo pede um rei. E quando havia uma ameaça sobre Israel, a Bíblia diz que Saul foi tomado pelo poder de Deus, cheio da presença de Deus, que ele pegou 2 juntas de boi, rasgou em 12 pedaços, mandou para cada tribo e disse: amanhã por essa hora, se vocês não estiverem aqui para lutar comigo e Samuel por Israel, eu irei fazer com cada um de vocês do que eu fiz com essa junta de boi. No outro dia estava todo mundo lá. A Bíblia diz que Saul se destacava dos ombros para cima. Foi um grande homem, cheio da presença de Deus. Só que a presença de Deus, se nós não souber lidar com ela, ela nos dá uma rasteira. Não porque Deus nos dá uma rasteira, mas porque a presença de Deus, como eu falei no início, ela atrai o poder também. E se nós não souber lidar com o poder, imediatamente a gente deixa a presença e fica só com o poder. E foi isso que Saul fez. Saul deixou a presença de Deus e ficou preocupado com o poder. Ficou preocupado com o seu nome. Certo dia estavam os filisteus para invadir Israel. Samuel demorou para chegar. Foi quando ele mesmo sacrificou. Porque quando a gente tem medo de perder o poder, querido, a gente faz coisas que Deus não manda. E deixa eu falar aqui uma coisa para você. O pecado de Saul é o mesmo pecado que muitos líderes fazem até hoje. De fazer coisas, escute o que eu vou falar, de fazer coisa que Deus não manda, para sustentar a igreja, para sustentar a célula. Saul viu que o povo estava se dispersando. E o que ele queria fazer? Um sacrifício. Simplesmente, o que Saul, ele não tinha nem tanta maldade no coração. O que ele queria era apenas que o povo ficasse congregando com ele. Ele não queria perder que o povo se dispersasse. Ele não queria que a sua célula esvaziasse. Então ele foi fazer o que não era para ele fazer, sacrificar, que ele não era sacerdote. Às vezes a gente, no desespero, queridos, a gente começa a sacrificar algo que Deus não manda, só para a gente manter a nossa igreja cheia, as nossas células cheias. Não é para sacrificar,
é para estar na presença de Deus, obedecendo a Ele. Minutos depois de Saul sacrificar, Samuel chega. E Samuel fala: o que foi que você fez, Saul? O povo estava se dispersando, Samuel. Hoje o Senhor iria selar o teu reinado. Hoje o Senhor iria confirmar o teu governo. Hoje, mas você estragou fora, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar, Samuel. E a Bíblia diz que quando Samuel sai, Saul agarra nas vestes, rasga a veste de Saul. E Samuel disse: assim como essas vestes rasgadas, será o teu reino dividido no meio. Ele falou assim para Samuel: Samuel, me perdoa, Samuel. Vem comigo, vem para Israel, vem sacrificar comigo, para que o povo, para que os anciões, para que os líderes de Israel vejam que Deus é comigo. Eu pergunto para você: Saul queria a presença ou queria o poder? Saul estava completamente embriagado pelo poder. Saul estava disposto a morrer e matar pelo poder. Porque o poder de Deus, ele é bom, mas se a gente não souber lidar com ele, a gente pode morrer e a gente pode matar, ferir pessoas, para não perder o poder, para não perder a glória ou a vanglória. Saul, ele se preocupou em pedir perdão ao profeta. Me perdoa, profeta, vem comigo, para que todo mundo saiba que eu ainda sou o homem de Deus, para que todo mundo saiba que Deus é comigo, vem comigo. Ele deveria ter pedido perdão ao Senhor, ele deveria ter pedido perdão a Deus, se humilhado, mas ele não fez isso, porque o orgulho, a arrogância, o título, a posição não permitiu que ele se humilhasse diante do Senhor. Foi quando Deus disse assim: ô Samuel, até quando vai insistir com Saul? Visto que eu tenho escolhido para mim um outro rei, um homem segundo o meu coração. Vai até Belém, a casa de Jessé, leva um chifre, leva azeite, e unge ali um rei segundo o meu coração. Era Davi. E a Bíblia diz que quando Samuel unge Davi sobre rei de Israel, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, daquele dia em diante, se apoderou de Davi. É uma coisa inédita, porque no Velho Testamento o Espírito vinha sobre medida. Ele vinha, usava o homem e saía. Ele vinha, usava o profeta e saía. Ele vinha, usava o rei e saía. Ele vinha, usava o patriarca e saía. Ele vinha, usava o profeta e saía. Mas a Bíblia diz que naquele dia que Samuel unge Davi como rei, o Espírito do Senhor se apoderou sobre Davi. Por que se apoderou sobre Davi? Porque em Salmo de número 89, verso 20, Deus diz assim: achei a Davi, meu servo, e com meu santo óleo ungi. A Bíblia não diz aonde Deus achou Davi, mas eu imagino onde foi que Deus encontrou. Eu imagino Davi tocando a sua harpa lá em Belém, na beira do poço, tocando a harpa: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, e tantos salmos que Davi compôs. Foi nesse momento que eu acho que Deus achou Davi. Sabe por quê? Porque quando Davi estava na batalha, Davi disse assim: ai, que saudade da água do poço de Belém. 2 soldados, 2 valentes de Davi, vai lá, pega a água, arrisca a vida, traz a água para Davi, Davi derrama. Porque Davi não estava com sede, o que Davi estava era com saudade da presença de Deus. O que Davi estava era com saudade do tempo que ele não precisava reinar, no tempo que ele não precisava quebrar a cabeça, simplesmente adorar o Senhor na beira daquele poço com a sua harpa. Era isso que ele tinha saudade, era isso que ele queria, era a presença. Só que a Bíblia fala no capítulo 11 de 2 Reis, a partir do verso 1, que no ano em que os reis saíam para a guerra, que Joabe foi para a guerra, o exército de Israel foi para a guerra, a arca foi para a guerra. Naquele dia, Davi inventou de assistir um filme pornográfico chamado Batseba. Davi, ele sai da presença de Deus e fica só com o poder, porque ele era um monarca, ele era o rei mais poderoso que todo Israel já teve, ele era um rei temido por todo o Oriente. Davi, onde chegava, Davi conquistava tudo. A presença de Deus levou Davi àquela posição, e Davi se deitou com Batseba, usou do poder de monarca, de rei, para pecar, para desagradar a Deus, se desviando dos planos, dos projetos e dos sonhos da vontade de Deus.
é quando Deus envia um profeta. O profeta Natan, ele chega com aquela história que você sabe da ovelha, do viajante. Ele fala da cordeirinha e tal. Davi diz: digno de morte é esse homem, e que ele restitua 4 vezes mais, porque a lei assim o permitia. Quando Davi termina de decretar uma sentença na presença do profeta, que o profeta foi corajoso, porque por menos disso, o profeta que desafiava, confrontava o rei, perdia a vida. Davi era um sanguinário, Davi era um estrategista militar, Davi era um terrorista. Se você assistisse um filme de Davi e de Saul, você saía do cinema revoltado com Davi. Davi foi um cara que não ligou muito para a família. Saul era um cara que cuidava da família. Ele lutou para que o trono ficasse com Jonathan, seu filho. Davi, ele chegava nas aldeias, nas cidades, ele matava velho, mulher, criança, menino, não dispensava ninguém. Quando Davi pensou em fazer um templo para Deus, Deus falou assim: não, Davi, você não, suas mãos têm muito sangue, você não. Querido, Natan corria com risco de vida, sim ou não? Mas só que Natan não estava indo simplesmente para confrontar o rei. Natan estava indo amando do Deus Todo-Poderoso. E aquele que mandou Natan era aquele que se responsabilizou pela vida de Natan. Quando Natan fala assim: ei Davi, esse homem é você. Davi tinha liberado uma palavra, uma sentença de morte na presença do profeta. E cuidado para o que você fala na presença de profetas, porque pode virar sentença para a tua vida. A Bíblia fala que aquela viúva em Sarepta, quando Elias chega naquela região e pede água, ela diz assim, ela traz água, ele pede pão, ela diz assim: a tua serva não tem, a não ser um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija, vou fazer um bolo, vou comer com meu filho, depois vamos morrer. Sabe o que aconteceu com o filho dela? Morreu. Quando Davi diz: é digno de morte que restitua 4 vezes mais. Quantos filhos Davi perdeu? Alguém sabe dizer? Primeiro, o filho do adultério com Batseba. Segundo filho que Davi perdeu, Aminon, que estuprou a própria irmã. Terceiro filho, Absalão, por vingança matou o irmão. E o quarto filho, Adonias, que quis usurpar o trono de Salomão. Quantos filhos Davi perdeu? Quantas vezes Davi mandou ser restituído? Davi ia morrer. Porque Davi diz: é digno de morte esse homem. E quando o profeta fala: meu rei, esse homem é o Senhor. Você saiu da presença de Deus, Davi. Você se contenta hoje só com o poder. Assim diz o Senhor: eu te dei as mulheres de teu Senhor, eu te dei riqueza, Davi, eu te dei isso e isso e isso e aquilo outro, e se tu achava que era pouco, eu te daria muito mais. Você precisava ficar só na minha presença, Davi. Sabe o que era que Deus estava falando para Davi? Eu ia te dar a eternidade, meu filho. Mas você trocou a eternidade pelo momento de prazer. Tem muitos crentes trocando a eternidade por momentos de prazer, momento de glória, momentos de satisfação carnal. Davi talvez Natan, não, vou perder a cabeça. Só que Davi foi se ajoelhando, dobrando o seu joelho, como sinal de humilhação e de reconhecimento que o poder não serve para nada. Que o poder sem a presença de Deus não serve para nada, não leva um homem a lugar algum, a não ser a destruição, a não ser a ruína. Saul foi arruinado por causa do poder, porque saiu da presença. O povo de Israel morreu todos no deserto, porque não quiseram a presença de Deus, se contentaram somente com o poder. Aí Davi faz a oração que é o Salmo 51, que ele diz:
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão da tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Verso 11: não me lances fora da tua presença. Não me lances fora, Senhor. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi estava condenado, estava perdido. Davi estava desviado. Davi tinha jogado fora a eternidade. Mas quando ele se humilha, quando ele reconhece que era pecador, que ele tinha saído da presença de Deus, Davi, ele faz, essa é a oração de arrependimento de Davi. O Salmo 51 é a continuação, é a conclusão da oração que Davi fez ali no confronto com o profeta Natã. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Davi disse: eu não te pedi nada, Senhor. Eu não te pedi reino, eu não te pedi glória. Por isso que Davi sentia saudade. Eu não sei se tem pessoas aqui que saiu da presença de Deus. Essa conferência hoje acaba, mas ela vai continuar dentro de nós. Essa conferência hoje à noite vai vir um fim, encerramento, mas ela precisa gritar dentro de nós a partir de amanhã, de cada um de vocês, de tudo que vocês receberam aqui nesses dias, ainda vão receber. Nunca troque a presença de Deus pelo poder de Deus. O poder, ele é bom, mas jamais vai te levar para a presença. Agora, a presença de Deus, ela vai te fazer com que você opere em poder e maravilhas. Para a gente encerrar, querido, a Bíblia fala de Abraão, o pai da fé, um homem que Deus chamou do meio de uma terra de idolatria, Ur dos Caldeus, porque Deus havia chamado Terá, e Terá abortou a missão, abortou o chamado, porque ficou encantado pela a beleza, a idolatria. Então Deus, ele teve que recomeçar com Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vem para uma terra que eu te mostrarei, uma terra que emana leite e mel, uma terra boa. Abraão sai, e Deus faz uma promessa para Abraão: em ti será bendita todas as famílias da terra. E a promessa que Deus fez para Abraão, ela chega para mim e para você, porque Jesus faz parte da história de Abraão, e você faz parte da história de Jesus, que foi selada na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Foi quando eu e você estávamos condenados, foi quando eu e você estava desviado da presença de Deus, foi quando Deus enviou Jesus para reconciliar o homem consigo mesmo através de Cristo Jesus. Foi quando Jesus morreu na cruz do Calvário que o véu do templo se rasgou de cima a baixo.
dando acesso para entrarmos no Santo dos Santos. E o Espírito Santo, que era a promessa de Deus, ficar em Jerusalém até que receber a promessa de meu Pai, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio nos dias de Pentecoste, e até hoje o Espírito Santo está sobre todo o povo, sobre a igreja. E a Bíblia diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos, os filhos profetizarão, até os servos profetizarão, diz o Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, 19 diz: e não sabeis que o vosso tempo, vós, são um povo santo, sacerdócio real, nação eleita. O que Deus quis fazer lá no deserto, que o povo não quis, o meu Jesus, o teu Jesus conseguiu na cruz do Calvário. Ei, a Bíblia diz que o verbo habitou, se fez carne e habitou entre nós. Habitar significa tabernacular. Jesus se fez carne e habitou entre nós, mas ele precisou morrer, ressuscitar o terceiro dia, ir até o Pai, para o Espírito vir e morar em nós. Agora Deus mora em nós. É por isso que quando você quer fazer alguma coisa que não é para fazer, o Espírito diz: ei, Gilvan, não faça, meu filho. Você tem um chamado, você é um levita, você é um profeta. Quando você toca, Satanás e seu demônio parte em retirada. Não negocie o teu chamado, não negocie o teu chamado. Fica na minha presença, fica na minha presença. Deus chama Abraão, e quando Abraão saiu dos caldeus, ele chega em Betel, casa de Deus. A Bíblia diz que ele levanta um altar e sacrifica ali. Ló acompanha Abraão, mas a Bíblia não fala que Ló levanta altar e muito menos sacrifica alguma coisa para Deus. Eles vão para o Egito. Quando volta do Egito, Abraão faz o caminho de volta, vai a Betel, sacrifica, faz um novo altar, sacrifica, mas a Bíblia não fala que Ló sacrifica alguma coisa para Deus. Deus, nesse tempo, nesses dias, vai levantar homens e mulheres que levantam um altar para o Senhor. Ei, começa a levantar altar, começa a levantar altar na tua casa, começa a levantar, fica de pé, começa a levantar altar na tua casa, na tua família, ei, com teus filhos. Capítulo 22 do livro do Gênesis diz assim: Deus falou assim: Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, vai até Moriá e sacrifica o menino ali num dos montes que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão leva Isaque, deixa os moços embaixo do pé do monte, porque escravo não adora, escravo não consegue adorar, porque adoração é para quem é livre, adoração é para quem é livre no espírito. Se você é livre, então vai adorando aí, vai glorificando aí, vai exaltando o nome dele aí. E a Bíblia diz que Abraão pega o menino Isaque, pega o menino e coloca em cima do altar para sacrificar o filho. Abraão não nega o filho para Deus. Ei, não nega o teu filho para Deus, não nega o teu filho para Deus. Coloca os teus filhos no altar, coloca os teus filhos no altar. Abraão tinha altar, Ló não tinha altar. Abraão tinha altar, o filho foi para o altar. Ló não tinha altar, as filhas foram para a prostituição. Escute, quando os pais colocam os filhos nos altares, os filhos vão permanecer nos altares. Mas quando o pai não levanta altar, os filhos vão para a prostituição. O que foi que aconteceu com as filhas de Ló? Se prostituíram com o próprio pai, porque Ló não tinha altar. Você é pai, seja biológico, seja pai espiritual, coloca teus filhos no altar do Senhor. Se você levantar um altar para os seus filhos, você não vai precisar ir atrás dos seus filhos nas bocadas. Você não vai precisar ir atrás dos seus filhos na prostituição. Você não vai precisar ir atrás dos seus filhos nas baladas. Sabe onde é que você vai encontrar o seu filho? Quando José se perdeu, Maria e José procuraram o menino. Aonde encontraram Jesus? No templo, no templo. Porque quando os pais levantam altar, quando os pais colocam os filhos na presença de Deus, o lugar que os filhos vão se esconder é na igreja, é na presença do Senhor. Ei, se você quer só o poder, fica aí. Se você quer só o poder de Deus, fica aí onde está. Agora, se você quer entrar na presença de Deus, vem para cá para frente. Quem quer poder, fica aí mesmo. Quem quer poder, fica aí, porque o poder vai chegar. Mas quem quer estar na presença, vem para cá. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vem para o altar, vem para o altar. Vem para o altar. Oh, rabaxere candarabas. Che parabarabaras tereche candarabas. Oh, coloca a tua vida no altar do Senhor.
Coloca a tua vida. Xarabarabastereche cantarabas.